Olá, eu sou Floriano da Triarte SLA e nós fizemos esse vídeo para fazer um passo a passo do corda seca. A corda seca é a aplicação dos esmaltes cerâmicos, né? Num desenho, conduzindo a gota e ele fica em alto relevo, fica um trabalho muito bonito. Então nós pegamos essa peça branca, desenhamos qualquer coisa, né? E aconselhamos a não usar um grafite muito gorduroso, de preferência um grafite seco, né? Porque senão depois da queima retrai. Então você pega primeiro o Gel Tac 017, que é o nosso transparente incolor, e com um pincel chato, limpo, bem limpo e seco, você dá uma camada do esmalte transparente incolor Gel Tac 017. Você está praticamente selando o desenho para que você possa receber depois as tintas que vão preencher os desenhos, né? O desenho que tá aqui. Uma camada é o suficiente. Pode aplicar em cruz, pode aplicar reto, na vertical, na horizontal, tanto faz, né? Depois, com o pincel redondo, você vai pegar uma tinta. Nesse caso, nós estamos pegando o nosso gel G110, que é o verde cromo, e vai fazer a aplicação no desenho, vai preencher o desenho, de modo que o pincel fique de uma maneira que ele não pincele na peça, mas que deixe a gota, você vai conduzindo a gota, para que ela mantenha um relevo interessante. Você pode ver que a camada do 017, transparente incolor, foi colocada de uma forma muito fraca, apenas para selar o desenho, porque senão você não consegue ver o desenho na parte de baixo. Então, você vai aplicando e com um estilete, você contorna o desenho para ficar uma uniformidade no desenho em si, né? Para que a folha em si, ela fique, nesse caso, com um acabamento perfeito, um acabamento bem feito. Você vai aplicar, em média, 3 camadas, sempre lembrando que não pincela, faz com que a gota caia e ela preencha o espaço que o desenho determina. Aí você vai ter um trabalho de corda seca com relevo muito bom. Aqui a gente continua então a fazer a aplicação da tinta, né? Nesse caso o verde cromo, o gel G110, e note que o pincel ele fica reto e a gota cai, não é? Você pode fazer 3, 4 camadas, que isso não vai influenciar em nada. Não faz pouca, porque senão não dá o relevo em si. Então você vai preenchendo em cima da outra tinta, né? Sempre tomando o cuidado de não pincelar. Pode até pincelar, mas não recomendo não, porque senão você não sente a tinta criando o seu relevo de uma certa forma, né? A corda seca, ela é estritamente desenho e fica muito, muito bonita com a combinação de cores que você vai, no caso, fazer. Agora a gente está preenchendo mais um pouco de camada para que ela tenha um pouco mais de relevo. Só que agora o que a gente vai fazer? Com esse material que é o Gel T1166, nós vamos fazer o contorno desse desenho. Porque a corda seca, quando ela é bem contornada, você contorna com preto fosco, que é o caso, ela realça mais a aplicação, a arte no produto final. Então, com pincel fino, como está aqui no vídeo, você vai fazendo o contorno do desenho que você fez, né? É um desenho, o contorno é uma tinta cerâmica também, que você pode aplicar sozinha, ela fica um preto fosco, considero muito bonita também, mas nesse caso nós usamos para fazer o contorno do desenho que a gente havia feito anteriormente, né? Para receber primeiro desenho, primeiro transparente e depois as tintas. O produto final é esse. Você vê que nós colocamos várias cores para combinação, não é uma arte final, assim, uma arte grande, mas é só para mostrar como é que é a aplicação, o que se resume basicamente em fazer o relevo em que o pincel fique de uma forma que você conduza a gota que está no pincel. E conduzindo essa gota que está no pincel, você fez o contorno, tudo mais, leva para queima a 980 graus. 1000 graus, né? Pode queimar em alta também, mas aí é um pouco mais complicado porque corre o risco de escorrer. Depende muito da tinta. O kit que nós temos é para
baixa temperatura, 1000 graus. Espero que tenha gostado. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente.